dia, meu nome é Agatha Ferreira. Sou Thiago dos Santos e esse é o New News. Iremos falar sobre a Revolução Inglesa. Contrário ao domínio do poder político da monarquia dos Stuarts, que eram soberanos originados ingleses da Escócia, que começou a Revolução Inglesa no século XVII, no ano de 1640. De acordo com alguns historiadores, esta foi a primeira insurreição considerada de caráter burguês no Ocidente. A origem da Revolução Inglesa pode ser diferenciada em diversos fatores. Na época da dinastia Tudor, o país apresentava um desenvolvimento econômico próspero e grandes conquistas. Enquanto Henrique VIII e Elizabeth I estavam no poder, ocorreu a adoção do anglicanismo, que trouxe muitas mudanças para aquela época e era um instrumento importantíssimo do Estado. Além disso, nesta época, a Inglaterra se encontrava num período que começou a disputar o descobrimento de novas colônias à frente aos espanhóis. Dentro desse contexto, havia incentivo à liberdade de comércio, além de medidas de proteção à sociedade. Neste momento de grande desenvolvimento econômico, surgem os monopólios comerciais, os mercadores aventureiros e grupos que desejavam superar os comerciantes. Porém, esses adventos tiveram como resultado da burguesia a divisão da burguesia britânica. De um lado estavam os comerciantes mais abastados, favorecidos pelos monopólios, e de outro a pequena burguesia que chamava pela livre concorrência. Assim, os representantes da burguesia poderosa, que tinham grandes limites de terras, começaram a expandir as suas terras, desfavorecendo terrenos de caráter coletivo para torná-los particulares. Isso fez com que vários camponeses perdessem lugar na sua zona rural, dando espaço para a formação de propriedades extensas que produziam lã. Uma dessas propriedades, posteriormente, seria a base de revolução industrial no país. Para apaziguar um possível conflito entre a nobreza rural e os camponeses, o governo tomou medidas que impediram os cercamentos, mas sofreu oposição da burguesia mercantil e dos grandes proprietários de terra. O novo soberano inglês, além de ser protestante, iniciou um processo de aproximação com a Espanha para mostrar que eles eram indiferentes às instituições inglesas estabelecidas no reinado de Tudor. Isso foi um fator de extremo descontentamento da alta burguesia, pois eram os parlamentos e os monarcas que equilibravam a economia inglesa. Foi durante este período que os ingleses discordantes começaram um processo de imigração à América do Norte. Com a morte de Jaime I, foi Carlos I que assumiu. Sem sustentação, o rei abriu novamente o parlamento no ano de 1640 e em 1653. O conflito colocou frente a frente o exército da realeza, com o apoio dos senhores feudais e os apoiadores denominados cabeças chatas, que eram comandados burgueses liderados por Oliver Cromwell. Em 1641 e 1649 ocorreu uma guerra civil que foi muito importante para a Revolução Inglesa. Após ter instituído uma nova constituição, Cromwell ganha o título de Lorde Protetor da Escócia. Apoiado pela classe militar e burguesa, eles começaram uma nova ditadura que se chamava Ditadura Puritana. Após a morte de Cromwell, no ano de 1658, seu filho assume o poder, mas é deposto no ano seguinte. No ano de 1645, após vários embates, os cabeças chatas, com o seu exército chamado New Modern Army, vencem a cavalaria real na Batalha de Naseby, vencendo Carlos I, que acabou fugindo para a Escócia, onde tinham muitos inimigos. No primeiro ano do conflito, o rei foi apoiado pelos aristocratas e a burguesia abastada. O rei acabou sendo capturado e vendido para o parlamento e foi executado. O governo ficou conhecido pelas medidas de rigidez e intolerância contra os opositores. No governo de Carlos II, devido às atitudes impensadas do governador, ocorreu uma rixa entre dois parlamentos, os Whigs e os Tories. Os primeiros eram contra as medidas reais e a favor de mudanças no cenário político. Com isso é iniciada a Revolução Gloriosa, que coloca os Stuarts novamente no poder e representados por Carlos II e posteriormente por Jaime II. Já os segundos eram ligados à aristocracia feudal e aos defensores de sua continuidade. Em contrapartida, este parlamento foi dissolvido pelo rei, que pediu apoio para a Câmara Estrelada, tribunal que é formado por nobres de confiança da realeza.
E por hoje é só. Boa aula! E agora a gente vai falar sobre a... Não, falei a gente. Não. Pode começar? Ai, gente, pode falar. Ô, produção, meu. Tá gravando? O novo soberano inglês, além de ser protestante... Eu não lembro, tem que ler. Eu tô lendo. Enquanto... Além disso, Carlos I tenta fazer uma oposição ao anglicanismo aos presbiterianismo, que eram os calvinistas da Escócia. Mas não obteve apoio da burguesia e ainda tiveram grupos escoceses que invadiram o norte da Inglaterra. Sim. No governo de Jaime II foram tomadas medidas absolutistas contra a... Que tradução dos mil